Boa noite, irmãs e irmãos do Brasil e de toda parte do mundo que acompanha o programa Espiritualidade na Ação. Hoje estamos trabalhando com muita alegria uma temática desafiadora, que é a temática da espiritualidade na política. É um tema necessário, urgente, porque nós sabemos que nos 4 cantos do mundo, quanto melhor for a espiritualidade na política, melhor será a política, melhores serão as políticas públicas e melhor será a vida de cidadania do povo daquele país. Talvez atravessamos hoje uma das piores fases do Brasil, chamado onde avaliamos a espiritualidade na política. Para a gente ter um pouquinho do sabor do que é o nosso sonho, vamos recorrer à Bíblia na fala de Jesus Cristo, através do querido evangelista Mateus. Mateus fala, no capítulo 7, versículo 16 a 20, um trechinho do versículo que eu vou destacar, ele fala o seguinte: toda árvore boa dá bons frutos. Toda árvore boa dá bons frutos. Todo político bom dá bons frutos. E o que é ser um político bom? Com certeza, na conjuntura brasileira, o bom político é aquele que tem a coragem de lutar contra a corrupção, lutar a favor dos pobres, lutar contra a desonestidade que cada vez mais se assola na política, lutar contra o conluio, as panelinhas onde os políticos votam apenas coisas para beneficiar a si mesmo e ao seu grupo. Portanto, espiritualidade na política é uma temática necessária, urgente e muito, muito, muito positiva para criar o Brasil que você, que eu, que nós sonhamos. Também trazendo aqui o nosso querido evangelista Lucas, capítulo 6, versículo 44, também na mesma linha de Mateus, ele fala: pelos frutos se conhece a árvore. Pelos frutos se conhece a árvore. Portanto, a política como atividade espiritual. Então, a política como atividade espiritual pode ser vista como um novo espaço de atuação de Deus. Repetindo, a política como atividade espiritual pode ser vista como um novo espaço de atuação, de ação, de manifestação, de construção do Deus que está em nós, que está em você, do Deus que está no cosmos. Hoje, convidamos então aqui para conversar conosco sobre esse tema uma pessoa que foi vítima em altíssimo grau da política mais desonesta possível, da política mais afastada possível do projeto de Deus. Esse vereador, que vamos chamar daqui um pouco, ele teve a coragem fantástica de denunciar desvios do dinheiro público na saúde, desvio do dinheiro público na segurança pública e, consequentemente, ele sofreu um processo de expulsão como vereador e que eu tenho certeza plena que as forças vivas da sociedade, inclusive a todos vocês que estão aqui acompanhando esse programa, vão gerar mais reportagem para denunciar esse absurdo. Tivemos o nosso querido Renato cassado como vereador porque lutou contra a corrupção lá em Curitiba. E agora temos aqui em Budas Artes nosso vereador Abdan, que já está entre nós, o qual chamo para saudar a todos vocês e relatar rapidamente a sua trajetória. Mas enquanto o Abdan está se preparando, eu peço a Kate para dar uma saudação de chegada. Cadê a Kate? Abdan, pode continuar. Legal, Frei. Boa noite a todos, pessoal, quem está nos assistindo aí. Frei, obrigado pelo convite.
Kate é uma mulher que eu admiro muito também, super prazer estar aqui. Bom, contando rapidamente minha trajetória, hoje eu tenho 26 anos, fui eleito vereador com 23, Frei, para você ter ideia. Cresci na periferia, como todo jovem eu brinco que meu sonho era ser jogador de futebol. E aí, graças a várias oportunidades, bolsas de estudos, projetos sociais, eu formei na USP Engenharia, né? Tem um projeto social aqui em Imbu que ajuda jovens a também entrarem na faculdade, que é o cursinho popular do KM 23. E estou aqui para bater esse papo, acho que vai ser super importante a gente conseguir denunciar essa cassação absurda que aconteceu em Imbu das Artes no nosso mandato, que eu acho que, como o senhor disse, vai na contramão do que é a boa política, do que é a política para o povo. E a gente, no mandato, tem feito um trabalho lindo, assim, de ser voz para as minorias, para pessoas que nunca antes foram representadas na política. E quando eles caçam o mandato popular eleito pelo povo, eles querem calar a nossa voz, mas a gente não vai se calar. Então, obrigado por essa oportunidade, Frei. Ô, Abdan, aí em Budas Artes, infelizmente, é difícil o ano que não há corrupção dos vereadores, é difícil o ano que não há corrupção do prefeito. Eu te pergunto, algum dos vereadores que fez a corrupção foi cassado ou só caça quem denuncia a corrupção? Frei, acho que o senhor até acompanhou, né? Infelizmente, a Câmara de Imbu tem um histórico assim, nefasto, horrendo, de diversos episódios. Talvez o que foi o mais marcante na minha trajetória nesse período do mandato que nós tivemos, o senhor até acompanhou de perto, foi um caso de racismo muito grave. Né? O presidente na Câmara, à época, foi para o Rio de Janeiro, cometeu o crime de injúria racial por ter feito uma ofensa racista a uma pessoa que trabalhava onde ele estava hospedado. Sem contar isso, foi misógino, machista com as meninas que trabalhavam no mesmo local. Também resistiu à prisão, então foi retirado da piscina, até saiu em rede nacional, numa área, inclusive, de miliciano. Ele foi resistente à polícia, porque foi levar ele preso pelo crime de injúria racial ali, com testemunhas. E nas investigações nós descobrimos que, inclusive, esse sujeito foi com carro oficial para o Rio de Janeiro, ou seja, ele usou o dinheiro público para ir fazer uma festa no Rio de Janeiro, cometeu o crime de improbidade administrativa e peculato, que o nosso mandato denunciou. E o mais interessante, Frei, nesse episódio de 2022, por eu ter denunciado isso, a base governista aqui, que também é uma base de ultradireita, conservadora, fez um processo de cassação contra mim e no final eles arquivaram, né, o processo de cassação do presidente da Câmara. E eu, com muita luta, consegui arquivar o meu também, porque o meu era uma mentira que eles inventaram e tal. E agora o que é interessante, Frei? Nesse caso de cassação que eles chegaram até o fim e cassaram o nosso mandato, o contexto era o seguinte: o prefeito retirou 2 milhões de reais da saúde, 500 mil da segurança, para fazer um show do Wesley Safadão em outubro do ano passado. E, obviamente, eu denunciei isso, nós conseguimos derrubar esse show na justiça, via uma ação popular, porém ele conseguiu uma liminar para voltar ao show, mas o desgaste foi muito grande. E aí ele começou um processo de cassação contra mim por uma metáfora que eu fiz na Câmara Municipal, nada perto do que outros vereadores já falaram em outros episódios. E aí, no começo desse ano, a cidade em estado de calamidade pelas chuvas, e o prefeito decretou esse estado, num período em que o prefeito estava investindo R$0 em combate à enchente. Eu acabei de vir de um bairro, Frei, nós temos uma rua que está caindo para dentro de um córrego, porque o prefeito não fez ali um muro de arrimo. Então, essa é a condição de Imbu das Artes. Nesse começo de ano, 15 pontos de enchentes na cidade. E aí eu, mais uma vez, entrei com uma ação popular, derrubei o show do Léo Santana, que gastaria mais de 2 milhões de reais aqui na cidade também. E aí o prefeito, por conta disso, acelerou o processo de cassação e cassou o nosso mandato de maneira arbitrária, sem respeitar o nosso devido processo de defesa, né? E com uma acusação absurda, né? Eu até falo que a gente voltou nos tempos em que a gente não pode ter oposição, né? A gente não pode ter um ambiente democrático mais, né? Vereadores que se dizem muito atatuando em nome de Deus, Frei, caçaram o inocente, né? Crucificaram o inocente. E a gente vai lutar muito para retomar nosso mandato na justiça. Excelente. Kate, bem-vinda, faz a saudação ao povo. E qual é a sua opinião, Kate, sobre essa situação do nosso irmão vereador Abdan? Boa noite, Frei. Boa noite, Abdan. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Mais uma vez, né, Frei, eu acho que a gente precisa também dar nome a isso, né, que é o racismo, mais uma vez, atravessando as nossas vidas. A gente sabe como é o mandato de pessoas negras. A gente tem o Renato, agora a gente tem a Abdan e tantos outros nomes, mas eu acho que, nesse primeiro momento, eu quero dizer para o Abdan que ele não está sozinho. A gente sabe
que quando a gente ganha um mandato, é uma vitória coletiva, porque a gente constrói coletivamente, e também, quando a gente é perseguido, a gente sabe que é sobre um projeto político de mundo que a gente está defendendo, né? Então, é sempre um absurdo, a gente precisa de uma justiça que garanta os nossos mandatos, né? Que garanta o mandato de pessoas negras, que não possa ser esse jogo, né? Esse jogo que o Abdan fez foi lutar contra as injustiças, né? Eu, a, ai, Isso, portanto, a Kate está com a internet bastante delicada, mas infelizmente é uma realidade. Mas o fato é isso daí: ela deu muita ênfase à missão de lutar contra as injustiças. E, Abdan, não é conforto, não. E também é preciso ser bem entendida essa frase, né? Nós entendemos que o próprio Jesus fala bem no Sermão da Montanha, né? Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Ou seja, nós entendemos que quando ele fala bem-aventurados, é porque ele está contando com a ação de todas as pessoas de bem que vai em defesa daquele perseguido. E nós queremos, portanto, ver também a realidade do Abdan sendo enfrentada pelas pessoas do Brasil inteiro. Porque eu conheço mais de 20 casos de vereadores, deputadas, deputados, negras e negros, ou brancos que são transexuais, que estão sofrendo perseguições. Não se vê perseguindo nenhum corrupto, nenhum ladrão verdadeiramente comprovado. Não se vê ele sendo perseguido pelos seus pares, vereadores ou deputados. Mas aqueles que lutam por justiça estão sendo perseguidos. E é justamente esse modelo de vereador corajoso diante de Deus, diante dos valores do reino de Deus, é esse deputado corajoso, deputada corajosa diante dos valores do reino de Deus, como agora, não sei se vocês viram, o deputado Henrique, federal, lá na Câmara, elencando todo tipo de crime que o partido PL tem cometido através dos seus deputados federais. Eu achei um vídeo assim, muito bem elaborado. Ele com fundamento dizendo: X deputados federais do PL estão respondendo na justiça por tal crime. Y deputados do PL respondem na justiça por qual crime. Ou seja, vocês precisam, nós, queridos eleitores, precisam avaliar melhor, ver a história de vida de quem você está elegendo. Precisamos eleger pessoas como o Abdan, pessoas que vêm do povo e que estão lutando em prol do povo. Abdan, como você está vendo essa frase? Bem-aventurados os que são perseguidos, primeiro ponto. Segundo ponto, como está o seu processo de defesa do seu mandato? Legal. Não, Frei, acho que assim, a sua frase é perfeita, porque quando eu ando na rua, Frei, é muito engraçado, porque as pessoas dizem a seguinte frase: Uai, Abdan, mas você está sendo perseguido por fazer a sua função? Porque as pessoas entendem, né? O papel do vereador no parlamento é justamente fiscalizar, colocar a boca no trombone, né? E denunciar as injustiças e representar, de fato, a população preta, a comunidade PCD. Então, assim, a gente está fazendo um trabalho à risca ali do que é ser um vereador. E muitas vezes é óbvio, né? Isso está afrontando os poderosos aqui na cidade e está incomodando, né? Esse processo de perseguição, que eu acho que não tem outra palavra, eu tenho falado, Frei, é uma pura vingança, né? Mas o que tem me confortado, Frei, é ter esse carinho da população que entende que nós estamos fazendo o nosso papel. Inclusive, quero falar aqui em primeira mão, Frei, nós vamos lançar essa semana aqui em Imbu um movimento que é o Imbu é Nosso, para mostrar para as pessoas e para esses políticos malfeitores que nós vamos continuar fiscalizando com ou sem mandato, né? Nós vamos continuar denunciando as mazelas, fazendo denúncia no Tribunal de Contas, no Ministério Público, fazendo abaixo-assinado, movimentando a sociedade civil, porque a gente já fazia antes do mandato, né? O mandato era uma ferramenta que impulsionava tudo isso. E eu tenho falado, agora eu quero criar novas lideranças, né, espalhadas por nível que também fazem isso. E a gente quer passar toda a metodologia que a gente usa de fiscalização para outras pessoas. E aí, Frei, vamos agora para a parte prática, né? Como é que está o nosso processo? Nós terminamos hoje de escrever a nossa peça jurídica, né? Nós temos excelentes advogados aí
o doutor Marco Aurélio, que é um advogado aqui do PSB de Imbu, o doutor Ricardo Stella, que está nos apoiando também, e a gente vai entrar quarta-feira com a nossa peça, porque a gente entende, Frei, que tem 2 problemas graves nesse processo de cassação. Primeiro, que é o motivo, né, o mérito pelo qual eles me condenaram ali em praça pública, que é eles infringirem, Frei, um direito básico de um parlamentar, que é a sua fala, né? Tanto na imunidade parlamentar, mas no caso, no nosso caso aqui, que eu sou vereador, a inviolabilidade da minha fala. Então, eu tenho que ter liberdade de expressão para poder exercer o meu papel de vereador. E eles rasgaram isso. Eu vou te dar um exemplo, Frei. Esse vereador racista que eu comentei, ele, pra você ter ideia, Kate, ele fez uma fala aqui na Câmara, quando ele estava sendo cassado, que ele disse que os vereadores da Câmara faziam rachadinha. E aí, sabe o que a Câmara fez, Frei? Fez um parecer dizendo o seguinte, que a fala do vereador era inviolável e era garantida pela Constituição, e a Câmara não poderia fazer nada em relação à fala dele. Um parecer jurídico assinado por um advogado da Câmara, Frei. E agora, na minha defesa, eu estou falando assim, peraí, então a Constituição vale para o racista e não vale para o único vereador jovem, negro, de oposição. É isso que a Câmara de Imbu está falando? Então a gente pegou eles no pulo e na hipocrisia, Frei. E a segunda coisa, Frei, que eu acho que é fundamental, que é a gente garantir o legítimo processo de defesa, né? A minha defesa, Frei, já foi atropelada em diversos momentos. Para você ter ideia, Frei, inicialmente o presidente da Câmara não pediu a minha cassação. Até para a galera saber, teve uma sessão que eu fiz uma metáfora, eu disse que os vereadores fugiram como ratos de uma discussão, porque eu levei o decreto que o prefeito tirou dinheiro da saúde e da segurança para fazer o show, e os vereadores se acuaram, Frei, ficaram com medo de debater esse assunto comigo. Por isso que eles correram do debate. E aí, é por isso que eles querem me caçar. Aí eu fiz o seguinte, Frei. Eu peguei, igual o deputado fez, eu peguei falas de outros vereadores. Aí teve uma vereadora que chamou a Câmara de quadrilha. Eu falei, se nós não somos festa junina, você só pode estar querendo ser literal com isso, né? Dizer que os vereadores são bandidos. Teve um vereador que falou que a Câmara era circo. Eu falei, gente, eu não sou palhaço. Isso é uma metáfora ou você está literalmente falando que isso aqui é um circo? Então eu estou fazendo, assim, essa construção histórica para mostrar que a Câmara está tendo 2 pesos e 2 medidas, né? Não está tendo a justa medida com a avaliação de todos esses casos. Então eu tenho a plena certeza, Frei, nós vamos entrar com essa ação anulatória para derrubar a situação da Câmara e nós vamos voltar pela porta da frente da Câmara Municipal. Porque o povo colocou a gente lá dentro e a gente tem ainda mais um ano de trabalho para fazer denúncias e lutar pelo que o nosso povo tem direito. Muito bom. Kate, como você está vendo a defesa do vereador Abdan Henrique, um vereador de esquerda, e no Brasil inteiro eu só vejo sendo perseguido vereadores de esquerda, o que me deixa muito preocupado. Como você está vendo a defesa dele? E se você teria alguma dica para fortalecer a defesa do nosso irmão negro, nosso irmão cidadão, nosso irmão jovem, nosso irmão guerreiro, nosso irmão que quer um mundo melhor, o vereador Abdan? Frei, quando eu recebi, Abdan, quando eu recebi que hoje a gente ia ter o prazer, né, de trocar com você, apesar de não ser das melhores circunstâncias, eu lembrei muito do versículo que o Frei acabou falando, né, quando minha internet aqui falou, né, que bem-aventurados perseguidos na busca pela justiça. E eu acho que a gente é um monte, sabe? Eu acho que a grande tecnologia, a nossa maior tecnologia, é a tecnologia de aquilombamento, de chamar também os nossos aliados para a luta, porque o que está acontecendo aí não é um reflexo do que o Brasil é, né? Do que o Brasil está sendo. Existe uma permissão para isso acontecer. Então, acho que a maior tecnologia, a maior ferramenta e a maior dica que eu também aprendi na caminhada e aprendi com os meus mais velhos é saber que a gente não está só, né? Então, é cada vez mais chamar os nossos para a luta, porque isso não é uma luta só sua, isso reflete do mesmo jeito que quando muito desonestamente aconteceu com o Renato, refletia na gente, e é chamar mesmo os aliados a isso. Me preocupa muito, Frei, que isso aconteça com os nossos mandatos de esquerda, porque isso também reflete sobre o que aconteceu com Marielle, né? Então, sobre os nossos corpos ser matável. Então, a gente, quando nós somos eleitos, como eu falei na outra fala, é um projeto coletivo e a gente é eleito pelo povo. Então, a gente deveria ter a segurança de exercer o mandato
com toda a autonomia que todos eles sempre fizeram. Então agora a gente está chegando lá e agora a gente precisa continuar gritando pela nossa sobrevivência, pela nossa segurança, para que a gente possa fazer do povo o mandato que garanta os direitos da população. A gente está lutando por algo que nem deveria lutar, né? A gente deveria, isso, o que o Abdan denunciou é o absurdo do absurdo, né? Então, e por causa de ele defender os direitos de fazer o que Cristo nos ensinou, né? Ele está sendo perseguido, sim. Então, quando o Senhor também traz esse versículo, ele muito me toca e ele também me remete a uma das pessoas que também é minha referência, que é Marighella, quando ele diz que a gente não tem tempo para ter medo, né? E não tem mesmo, porque a gente precisa construir o mundo que a gente quer e que a gente merece. E a gente já está, a gente vai parir esse mundo, a gente já está parindo, e vai vir a parte de Embu, vai vir a parte do Sul, vai vir a partir daqui da cidade de São Paulo, vai vir a partir de todo mundo. Por isso que isso é uma responsabilidade de geral. E a gente precisa estar atento a isso. A justiça deveria ser para todos, e por isso que a gente também precisa cobrar um posicionamento, né? E se, como o Abdan aqui, de uma forma pedagógica trouxe, pedagógica, porque também é um processo pedagógico, né? Isso que a gente está fazendo aqui é para as pessoas entenderem como que é difícil a gente ser eleito, chegar lá, porque a gente enfrenta várias manobras que nos expulsa daquele espaço, e quando a gente chega lá, a gente ainda é perseguido, né? Então, eu só quero mais uma vez reforçar o que eu estou acompanhando há um tempo, e eu queria convidar todo mundo que está assistindo, que vai assistindo, a entrar nessa luta, acompanhar a Abdan, verificar como que pode ajudar, e dizer que a gente não vai arredar, a gente não vai dar nenhum passo atrás, foi eleito pelo povo, e a gente vai fazer de tudo que tiver ao nosso alcance para continuar lá, porque a construção dessa São Paulo, desse Brasil, também acontece lá em Embu, também vai acontecer. Eles querendo ou não, vai continuar acontecendo, porque, como o Abdan trouxe, o Embu é nosso, essa cidade é nossa, São Paulo é nosso, esse Brasil é nosso, e eles não vão fazer o que eles ainda estão fazendo, assim, eles vão responder por isso, né? E esse espaço é um espaço importante para que a gente consiga cada vez mais furar a bolha e cada vez mais chamar e convidar as pessoas para estar com a gente nessa luta. Muito bom. Olha só, algumas notícias boas para vocês. Primeira notícia boa, para todas as mulheres negras do Brasil e todos os homens negros, é que a essa semana uma comissão da Educafro conseguiu uma audiência com o ministro presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes. E levamos para ele 8 pontos. Ele atendeu 90% das nossas reivindicações. E uma das reivindicações importantíssimas que o ministro Alexandre assumiu, eu já vou em primeira mão anunciar aqui na rede ICL Notícias, no Espiritualidade de Nação, em continuação a todo o trabalho do ICL, já vou anunciar em primeiríssima mão. O ministro Alexandre já assumiu e já está organizando um encontro de lideranças negras, de intelectuais negros, que domina muito bem a temática eleitoral. Vamos lá, um encontro de intelectuais negros que domina muito bem todas as leis eleitorais, especialmente os direitos do povo negro, um encontro promovido pelo Tribunal Superior Eleitoral, com o comando de todos os partidos políticos do Brasil, de direita, de centro e de esquerda. Para quê? Para discutir com eles tudo aquilo que foi ofensivo ao povo negro nas últimas eleições, por exemplo, o desvio de dinheiro das mulheres negras, o desvio de dinheiro de homens negros, e vai ser discutido, então, sobre a coordenação do ministro Alexandre, vai estar, então, toda a alta cúpula de todos os partidos políticos e assessorado por intelectuais negros que dominam muito bem a temática do direito eleitoral. Então, aguardem vocês
que deve acontecer nos próximos 15 dias, esse encontrão. Vai ser um encontro, estamos lutando para ser um encontro presencial, com as autoridades dos partidos, e, ao mesmo tempo, transmitido ao vivo para todo o Brasil, através das câmeras municipais, através dos partidos interessados em debater essa temática. Vamos criar um movimento bom, ligado, para fortalecer a todos os irmãos negros e negras que estão no mundo da política. Primeiro ponto. Segundo ponto, dizer para a Abdan que a Educafro, assim que você entrar com o processo, a Educafro já se coloca à disposição para entrar como amigos curi nesse processo a seu favor. Terceiro ponto, fazer uma proposta de você convidar o Renato Freitas, deputado Renato Freitas, que também foi cassado como vereador e depois recuperou o mandato dele no Supremo Tribunal Federal, convidá-lo para ir a Imbu para um encontro e um debate. E, ao mesmo tempo, além do Renato, outros e outras candidatas e candidatos a vereadores fazer um encontro aí para debater essa questão da perseguição ao vereador negro corajoso, à vereadora negra corajosa. Eu acho que seria muito importante para fortalecer a reação a essa situação. E o último ponto, dizer que, infelizmente, nosso horário está quase acabando. Eu já peço ao vereador Abdan para ele poder fazer a mensagem final dele, para ele poder já dizer aí as redes sociais dele, como é que ele imagina que cada cidadão do Brasil inteiro e do mundo que está agora vendo esse programa, são mais de 18 mil pessoas assistindo esse programa, como é que ele pode te seguir, te dar força através de suas redes sociais. Então, suas redes sociais e suas despedidas para o público. Frei, super obrigado. Kate, mais satisfação total mais uma vez estar aí falando com você. Pessoal, primeiro, minhas redes sociais são @abdanhenrique, no Twitter, no Instagram, no Facebook. Eu acho que a primeira coisa, Frei, que eu acho que as pessoas podem ajudar é fazendo mais pressão nesse caso, né? Então, a gente tem alguns conteúdos super legais que as pessoas podem compartilhar, marcar a gente no Instagram, porque mais pessoas vão ficar sabendo desse caso e mais pessoas vão se indignar. E também a gente tem um abaixo-assinado, né? Que é o Abdan Fica. E isso é fundamental também para a gente mostrar força, né? Mostrar que o povo quer que o nosso mandato, eleito pelo povo, popular, fique na Câmara e continue fazendo o seu trabalho. Então, acho que a população, como o senhor mesmo disse, precisa entrar no jogo, né? Eu costumo dizer que fazer o exercício de democracia não é só de 4 em 4 anos ou de 2 em 2 anos fazendo ali a votação na eleição. A gente precisa exercitar ela todo dia, né? Porque ela é um bem muito precioso, a gente precisa cuidar dela com muito carinho. Então, nesse caso que a gente fala, né, que a gente está lutando por algo que a gente nem deveria lutar, que é a nossa existência e a permanência do nosso mandato, a população precisa estar com a gente. Então, me siga lá nas redes sociais e compartilhe os nossos conteúdos de denúncia sobre essa cassação absurda. Super obrigado. Abdan, enquanto a Kate vai fazer a sua mensagem final, você digita no chat interno o link de quem quer assinar o seu abaixo-assinado. E aí a equipe técnica vai colocar em todos os canais que estão transmitindo agora ao vivo esse programa. Também eu peço a todos vocês que estão assistindo agora ao vivo o nosso programa Espiritualidade na Ação, peço a todos vocês que dêem um like, repasse aí para suas redes, para que a gente consiga ter cada vez mais pessoas participando. Lembrando também a vocês que quinta-feira agora vai ser o grande dia com o Eduardo Moreira, empreendedor mestre. Se você ainda não conseguiu sua bolsa de estudo, entre na Educafro, www.educafro.org.br e se oriente por ali para ver como você pode concorrer a uma bolsa de estudo para participar integralmente desse curso do Eduardo Moreira, empreendedor mestre. Com a palavra, mensagem final, a Kate. Gente, eu quero só... Acho que eu tenho 2 pontos. Um é que se o Abdan fizer esse encontro, ele pode contar com a minha presença. E 2, é fazer um convite. Acho que toda segunda eu estou aqui reforçando esse convite de todo mundo a fazer força com a gente na luta. Eu sou resultado de política pública, eu sou resultado de um monte de gente que veio antes de mim, que lutaram, e a gente precisa continuar nessa construção, e a gente precisa continuar construindo o mundo que a gente quer e que a gente merece, a partir da nossa fé e da nossa luta.
E a gente precisa de vocês nessa luta. Tem muito ainda o que construir, precisa de muita gente, muita força. Então, eu só queria reforçar isso sobre a gente continuar na luta com a Abdan, enquanto continuar na luta junto com a Educafro, junto com tantas lutas que ainda estão por vir. Eu estou muito animada com essa notícia, Frei, de ter esse encontro com lideranças, porque a gente precisa que as lideranças políticas e da justiça se responsabilize pelos nossos mandatos, se responsabilize pelos nossos parlamentares. A gente precisa disso o mais rápido possível, porque não dá mais para a gente gritar o nome dos nossos e gritar vive, não dá mais para a gente ficar lutando pro mandato dos nossos que está fazendo o que deveria ser feito, o que todo mundo deveria fazer. O que a Abdan fez, na verdade, os 12 vereadores deveriam fazer. E ele está sozinho lá fazendo, e é por isso que ele teve seu mandato cassado, porque ele está fazendo o que deveria ser feito. A pergunta que uma das eleitoras perguntou para ele, mas não é isso que deveria ser feito? É a pergunta que hoje a gente termina essa noite. O porquê as pessoas que estão fazendo o que deveria estar sendo feito por todo mundo está sendo perseguido. E é por isso que a gente precisa contar com cada um que está assistindo aqui, para que a gente não normalize o absurdo. O absurdo não pode ser normalizado. O que está acontecendo com a Abdan é o absurdo dos absurdos. Então, eu sigo muito feliz e eu já me comprometo, se eu for convidada para esse encontro, já quero ter, já estou me convidando. E também, se o Abdan fizer uma força-tarefa, a gente está junto, porque é sobre a gente. É sobre o nosso povo e é sobre todo mundo, né? Porque quando a gente fala que é uma construção para todo mundo, é todo mundo mesmo. E a gente segue na fé e na luta. Excelente, Senhor nosso Deus. Esta oração final, Pai, vai para todos os dirigentes municipais de partidos políticos. Dirigentes, abra seu coração para Deus, dê espaço à juventude, pare de investir todo o dinheiro público da verba eleitoral só nos mesmos, nos caciques, nos donos dos partidos. Deus não quer isso. Deus quer ver cada vez mais jovens sendo escolhidos para serem candidatos a vereadores, vereadoras. Pai querido, estou muito triste, Pai querido. Fiquei sabendo que em todas as capitais do Brasil, nenhum partido de esquerda decidiu investir fortemente dinheiro para eleger um homem negro. Estão em uma ou outra capital, Pai querido, vão investir em mulheres negras como prioridade, mas em nenhuma capital, nenhum partido de esquerda aceitou escolher um único homem negro sequer, jovem negro sequer, para investir, para eleger nas capitais. Pai, isso é preocupante. Eu faço um apelo aos presidentes dos municipais, dos partidos de todo o Brasil, especialmente das capitais, que parem com essa maldade. Isso vai ofender profundamente o coração de Deus. E, na força de Deus, eu abençoo toda a juventude que está se candidatando para ajudar o Brasil a ser melhor, para eleger novos rostos, para tirar as pessoas viciadas nos roubos, nas corrupções, e levar uma juventude nova, com um novo compromisso com o povo. Eu peço a Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite. No ano de 1983, a brasileira Maria da Penha, farmacêutica, estava em casa, onde morava com o marido e 3 filhas. Ela dormia quando o próprio marido deu um tiro nela. Meses depois, enquanto ela se recuperava, o marido tentou matá-la outra vez, agora eletrocutando-a no banheiro. O caso da dona Maria da Penha é um caso comum, infelizmente, no Brasil de hoje, onde milhares de mulheres todos os dias são vítimas de violência doméstica. Mas dona Maria da Penha resistiu. Ela é uma guerreira e começou uma longa luta por justiça, tornando-se um símbolo na defesa das mulheres em todo o Brasil. Pois bem, no dia 10 de março, um domingo, às 8 da noite, o ICL traz para você uma entrevista exclusiva com Maria da Penha, que
conta toda essa trajetória de lutas, de busca por justiça e nos abre o horizonte para entender exatamente o que acontece neste país com a violência contra as mulheres. Para você não perder essa aula aberta, basta você clicar no link que está aqui neste vídeo e ter acesso à aula. Não só você, mas suas amigas, seus amigos, todas as pessoas que você conhece e para as quais seja importante conhecer esta realidade.